E aí, pessoal, hoje vai ser conversa com o Gabriel Souza sobre dimensões extras, teoria de Kaluza-Klein e a cosmologia camaleônica, que eu vou descobrir o que é, porque eu não sei ainda. Deixa eu ver. Vou botar o. E aí, E aí, cara, beleza? tranquilo? Tranquilo? Beleza. Deu tudo certo então, já entramos, né? Temos Aham. três pessoas vendo, beleza? Isso. O Ah, Lars aí. primeiramente, boa noite, né? Ah, E deixa logo eu agradecer de novo, né? Como na primeira vez que eu estive aqui, e falar publicamente, não só por mensagem, que eu sempre apoio esse tipo de iniciativa, né? Então, a iniciativa que divulga a ciência, a gente está descobrindo cada vez mais a importância disso hoje em dia, né? Parabéns. pô, pode crer. Valeu. E agora falta Tipo. você me chamar a terceira vez para pedir música. Então, obrigado por aceitar de novo, né? A última vez eu tinha te chamado pra gente conversar sobre cosmologia, né? E aí, bom, então eu já vou te apresentar caso as pessoas, sei lá, não tenham visto a outra live. Então, hoje vamos fazer a Física Conversa com o Gabriel Souza, que faz mestrado no IFT, né? Tá terminando o mestrado e basicamente estuda o início do universo, né? Então, da outra vez a gente falou sobre cosmologia e Isso. dessa vez a ideia é falar sobre as tais das dimensões extras, que é a teoria de Kaluza-Klein, né? Isso. E cosmologia camaleônica, que eu vou E a aprender o que gente que vai é. tentar descobrir agora o que que é. Beleza. Bom, obrigado aí pela apresentação. E da última vez, na verdade, a gente tentou fazer alguma coisa mais geral, mas basicamente a gente só deu tempo de falar sobre cosmologia em si, né? Acho que a gente ficou muito entretido nisso. Então, acho que dessa vez a ideia é fazer alguma revisão geral sobre esse início e já partir para a ideia de dimensões extras, né, e da teoria de Kaluza-Klein. Aí no final que eu digo, acho que mais para os 20, 30 minutos de live, sei lá, a gente começa a falar sobre o que é o escalar camaleão e por que ele pode ser útil para Kaluza-Klein. E se dá certo mesmo, tem alguns poréns por aí. Bom, mas isso é para o fim da live. Enfim, Tipo, então a gente começa pela revisão da cosmologia que a gente conversou da última vez. Acho que é o mais cronologicamente correto, né? Assim, intuitivamente correto, talvez. Então, assim, antes de considerar qualquer modelo baseado em teoria de cordas, eu vou contar basicamente o que os físicos, na verdade, cientistas hoje em dia, veem como um modelo padrão da expansão do universo, assim, da evolução do universo, desde segundos ou frações de segundos depois de do que a gente chama de eu não quero chamar Big Bang, né? Da, dos primórdios do início do universo lá, que começou numa expansão abrupta do espaço, basicamente isso. Então, Big Bang, antes de mais nada, eu não quero chamar de Big Bang, porque Big Bang é mais a teoria em si do que esse momento de explosão. Assim. pode crer, Então, pode crer. a, o que a gente entende até hoje é que começou e a gente consegue descrever relativamente bem tudo a partir de alguns segundos até aqui. E a partir desses alguns segundos, o que aconteceu basicamente foi o padrão é se pensar que existia um tipo de matéria no universo, basicamente composto pelo ínflaton, que é a partícula que causa a inflação cósmica, que também eu não sei, não lembro se a gente chegou a comentar sobre na última live, mas é uma coisa que Acho que sim. é importante para explicar alguns problemas que se tinha com cosmologia antes da invenção da inflação cósmica. Então, basicamente, o que essa matéria faz com o universo é fazer com que o universo se expanda muito rapidamente, de modo acelerado, praticamente em um crescimento praticamente exponencial. E depois disso, quando chega no final de um período grande, longo, entre aspas, assim, não é longo de muitos anos, mas é significativo de expansão, teve muita expansão, ah,
esse campo escalar, ele decai nas partículas que a gente conhece hoje do modelo padrão. E aí essas Ah, pode partículas crer. que começam a fazer a cosmologia padrão de antes da inflação mesmo. Então, tem primeiro uma era que é dominada por radiação, por partículas muito, muito rápidas, que se movem muito rapidamente, praticamente na velocidade da luz, e aí em cosmologia a gente basicamente chama esse tipo de partículas todas de radiação. E aí depois teve um outro período em que a densidade de energia que passou a dominar no universo foi a de matéria não relativística, matéria que não se move muito rápido, basicamente. Se move... tem um jeito preciso de falar o que é não se mover muito rápido, mas, bom, eu só quero fazer uma revisão rápida em menos de 10 minutos do que a Aham. gente discutiu da última vez. Seria, Então, seria tipo assim, longe da velocidade da luz, né? Vamos dizer, aí já não é rápido. isso, sim, isso. Mas tem um jeito quantitativo melhor que esse, basicamente, Ah, tá, comparando tá. com a temperatura desse gás, do fluido de fótons que fica como background, como parte de trás, de plano de fundo do nosso universo. Entendeu? Ok. Então, a gente passa a ter matéria não relativística dominando, como eu estava falando, e recentemente as pessoas podem parar achar que é tipo 10 anos atrás, sei lá, mas não é 10 anos atrás, né? O universo tem 13 bilhões mais ou menos de anos. Então, sei lá, 1 milhão de anos é recentemente, sei lá, vamos dizer assim, Ok. Uhum. atrás. E aí, há algum tempo atrás, não sei exatamente dizer agora, não tenho esse dado exatamente agora aqui comigo, mas dá para se calcular. Foi o período em que se espera que a constante cosmológica, que é o que a gente chama, geralmente é considerada uma constante cosmológica, no modelo padrão da cosmologia, começou a dominar o universo e o universo começou a se expandir de forma exponencial de novo. Então começou a se expandir muito. Beleza? Tá. Aí, quais são os Tipo, porém? essa constante cosmológica tipo assim, é só um fator de expansão, assim, que, por exemplo, primeiro tu falou, então, E a gente, na verdade, está primeira vendo parte, ela aqui. A gente está vendo ela aqui como um tipo de energia que permeia o universo. Do mesmo ok, jeito que ok. matéria não relativística forma um tipo de energia que permeia o universo e que radiação forma outro tipo de matéria, de energia que permeia o universo, beleza? Então você está Então, falando então tipo dividindo a história do universo em três etapas, tipo, primeiro só radiação, depois partículas. ela é mais dominante, né? Tipo, a densidade de energia da radiação seria, Ah, sim, sim. nessa época, muito maior do que das outras duas. Aí, depois, por Primeiro, evolução natural do universo, a densidade de energia da matéria não relativística, ou simplesmente poeira cósmica, passa a dominar. Então, tipo, não é que as outras vão a zero, é que é muito menor do que essa densidade de energia de matéria, entendeu? saquei, saquei. E aí depois tem outra transição, que é quando a constante cosmológica passa a dominar. Supostamente a Ok, constante cosmológica. E por que eu ok. falo supostamente? Justamente para puxar o gatilho do que eu preciso falar sobre para a gente começar a motivar as ideias que a gente vai falar depois. Que é o que a gente tem certeza, na verdade, é que o período que a gente está é de uma expansão acelerada do universo. Então, não necessariamente é uma constante cosmológica que tem uma expansão exponencial. Pode ser algum tipo de expansão power law, a potência, né? Tipo, De aham. potência normal. Então, isso já seria o suficiente se a expansão tivesse aceleração, fosse acelerada, a aceleração fosse positiva, beleza? E aí a gente consegue mostrar que basicamente tem um parâmetro que a gente chama parâmetro da equação de estado, que descreve cada um desses três tipos que eu falei até agora de energia. Então, para radiação, esse parâmetro assume valor de 1/3, basicamente. 1/3. Para matéria normal, esse parâmetro assume valor zero, ou tendendo a zero, mas na prática a gente usa zero de fato. E para Uhum. constante cosmológica, seria -1. Só que o que a gente precisa, na verdade, não é um parâmetro da equação de estado, que é o que relaciona pressão e densidade de energia
desse fluido que compõe o universo, desse tipo de energia que compõe o universo, a gente não precisa que seja -1, que é a característica da constante cosmológica. A gente só precisa que seja menor do que -1/3 para ter aceleração, Ok. certo? Então, Tipo a assim, gente... essa seria a descrição, a descrição desse regime de energia do universo, descrição matemática desse regime de energia, vamos dizer assim. Esse parâmetro que você está falando, assim, é uma forma de tu modelar o que você observa da história do universo. Desculpa, eu acho que eu saí por um tempinho e Ah, não consegui te ouvir, desculpa. só perguntando, então, tipo, o que você está falando é que, tipo, esse parâmetro, ele é tipo um modelo matemático do que se observa da história do universo. Daí você tem alguma imposição sobre esse parâmetro matemático, sei lá, tipo, ele precisa ser menor do que certo valor para Isso, descrever esse tipo de comportamento que a gente vê. isso. A gente tem as equações que ditam, que chamam equações de Friedman, que ditam como o universo se expande. E aí ele é altamente sensível a que tipo de matéria que domina naquele momento do tempo, entendeu? Então, inicialmente, dominava a radiação, e a radiação basicamente ditava ela basicamente sozinha, porque a densidade de energia dela era muito maior do que matéria e a constante cosmológica. Ela ditava como a expansão do universo aconteceria. E ela ditava de acordo com esse parâmetro, que é como você está falando, realmente. Entendeu? E aí, para a gente ter, hoje em dia, o ponto é, para a gente ter hoje em dia essa expansão acelerada do universo, o que a gente precisa é que esse parâmetro seja menor do que -1/3, basicamente. Não que ele seja -1, especificamente, entendeu? Então, tem algumas considerações que podem se fazer, que basicamente excluem possibilidade de ter um parâmetro. Não vou entrar no mérito do quão confiante a gente pode ser disso, mas tem algumas considerações que a gente pode fazer de que o parâmetro tem que ser maior do que -1. Então, qualquer valor entre -1 e -1/3 já serviria para ter a expansão acelerada que a gente observa hoje, entendeu? Agora, Uhum. tem um detalhe, tem observações observações que se conseguem vendo esse que eu tinha dito antes. Uh, existe um fluido de fótons, ou seja, de luz. Fluido de luz, fóton é uma partícula de luz, né? Que permeia o universo desde os primórdios, desde que o universo foi formado, basicamente. Mas que viaja basicamente sem interagir com nada até a gente desde o momento que a gente chama superfície de último espalhamento, que provavelmente foi mencionado na última live, e eu não vou gastar muito tempo agora, mas é bem nos primórdios do universo, beleza? E Ok. aí, observando essa radiação, a gente consegue restringir o nosso modelo do modelo padrão da cosmologia. E aí, esse parâmetro que ditaria qual é realmente o parâmetro da equação de estado dessa energia que faz com que o universo se expanda, tem que ser muito próximo de -1, se não for realmente -1. Com um grau de confiabilidade bem alto estatístico. Entendeu? Então, experimentos nos dizem que muito provavelmente é uma constante cosmológica de verdade. Mas a gente, assim, nunca nenhum dado experimental ou observacional consegue ser 100% preciso, né? Sempre vai ter barras de erros e intervalos de confiança, que a gente chama. Né? E quando tu diz que é uma constante cosmológica, de verdade, significa que é uma coisa que vem naturalmente da relatividade geral, vamos dizer assim. É Constante uma parada cosmológica que eu que. digo é uma constante, de fato. É algo que Ah, está nas equações de Einstein que não muda no tempo. pode crer, pode crer. Essa é uma boa pergunta, na verdade. Eu estava falando constante cosmológica, mas constante em relação a quê? Né? Em relação ao tempo, não muda no tempo. Beleza? Entendi, entendi. E Tá. aí, bom, a gente chama esse fluido genérico que explicaria a expansão do universo de energia escura. Não só com a equação de estado sendo igual a -1, mas qualquer coisa entre -1 e -1/3. É o nome genérico que a gente chama. Então, tipo, energia escura é como se fosse uma generalização da constante cosmológica, certo?
E o ponto é, Ok. a gente não sabe explicar o que microscopicamente compõe essa energia escura. E ela é, hoje em dia, aproximadamente 69% da densidade de energia do nosso universo. Ou seja, 69% do conteúdo de energia do nosso universo é algo que a gente não faz ideia, microscopicamente falando. A gente consegue ver os efeitos gravitacionais disso, mas não sabe Sim. exatamente o que é. E se percebeu, os físicos perceberam com o passar do tempo que dá para fazer modelos microscópicos para isso, né? E Uhum. por simplicidade, um dos primeiros que tentaram, e geralmente é o que é usado, é o modelo com campo escalar, que chamam de, geralmente na literatura também chamam de quintessência. Pode crer. Quintessência, geralmente na literatura, é relacionado a campo escalar que modela a energia escura. Na verdade, tem, assim, eu já ouvi de algumas pessoas isso, que quintessência é de fato campo escalar que modela a energia escura, e outras pessoas só falam que campo escalar, ou quintessência, é só um modelo em que esse parâmetro da equação de estado pode variar no tempo, basicamente. Tem um potencial que pode variar no tempo, que não é fixo em -1. Entendeu? Tá. Que Aham. seria algo mais genérico. Então não precisaria ser um campo escalar que explicaria isso, entendeu? Só que Sim. é muito difícil criar outro campo que, assim, criar um modelo de outro campo que não funcione como, no final das contas, como um escalar depois que você compõe, você pode compor, sei lá, o seu modelo de férmions, mas no final das contas eles vão se comportar como escalar, entendeu? Tipo, quando tu fala assim que tu modela então com o campo escalar, isso é uma descrição microscópica da energia escura, porque tipo assim, o campo escalar, quando você olha para uma teoria quântica, ele tipo assim, vão ter partículas associadas a esse campo, e daí essas seriam, vamos dizer, as partículas de energia escura. Isso, isso. Então, exatamente isso que você está falando. Excelente pergunta, na verdade. Outra coisa que eu estou pulando etapas. Porque tem um campo escalar realmente indica que a gente sabe microscopicamente o que compõe aquilo. Porque a nossa teoria mais bem comprovada por experimentos hoje em dia, do mundo microscópio, é a teoria quântica de campos. E, segundo ela, o que é essencial, na verdade, são campos, não partículas, e partículas nada mais é do que excitação desse campo. Pode crer. Sem entrar em detalhes de que tipo de excitação, mas é a excitação desse campo. Então é como se no universo inteiro a gente tivesse um tapetezão, só que um tapete é tipo 2 dimensões, né? A gente precisaria de um tapete de 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal, que a gente podia balançar o tapete de vários jeitos possíveis. Aí cada jeito que você balança o tapete numa região específica do espaço geraria o conceito de partícula. Quando essa em situações bem específicas, né? Quando você faz esse balanço do tapete numa região bem isolada do espaço, em que ela não interage com nada, a gente consegue definir o que a gente detecta como uma partícula no detector. Tipo assim, tipo assim, que esses campos, essas partículas descritas como excitações de campos, meio que tipo é a linguagem que você tem hoje em dia tipo assim, tudo que é física de partículas, sempre que a gente está falando de partículas, são sempre excitações desses campos quânticos, né? Isso, exato. Beleza? Aí Então, pode crer. Então da mesma forma, agora é como se fosse, fizesse, vamos dizer assim, uma extensão do modelo padrão. em algum momento, isso teria que ser incluído no modelo padrão das físicas de partículas, né? Se realmente a gente conseguisse alguma prova experimental, digamos assim, que é observacional, na verdade, né? De que realmente é uma excelente descrição de energia escura, a descrição por essa partícula de campo escalar, beleza? Mas como eu disse Tá. antes, até agora os experimentos indicam que provavelmente é uma constante cosmológica mesmo. Então, talvez seja só realmente uma constante que está lá e tem
que está nas equações de Einstein e ditam como o universo expande, e tem uma interpretação física inicial que é bem furada, que gera o problema da constante cosmológica, porque a gente não sabe exatamente por quê, mas gera uma diferença entre a densidade de energia prevista pela teoria e observada da ordem de 10 a 120, ou seja, 1 com 120 zeros depois. Assim. Então, esse é o maior erro, basicamente, uma predição para uma observação da natureza. Então, tem alguma coisa fundamentalmente bem errada com a nossa interpretação do que seria uma constante cosmológica. Beleza? Tá, então vamos voltar. Vamos supor, esquece esse problema justamente porque tem esse erro teórico enorme, né? Vamos supor que realmente a energia escura é modelada por um campo escalar, beleza? De onde vem esse campo escalar e onde está, a gente não tem no modelo padrão nem nada, né? Certo? Então, vamos guardar essa pergunta, basicamente, e ficar isso na cabeça. A gente quer explicar ou motivar a existência desse campo escalar. E agora a gente vai falar da teoria de Kaluza-Klein, e depois a gente volta para essa questão de como motivar esse campo escalar. Então, a teoria de Kaluza-Klein vai ser bom que a gente está conversando aqui, porque o Vinícius também sabe bastante, ele estudou sobre isso na graduação dele. Né? Então, qualquer coisa que eu falar de errado, você vai me corrigir. Se eu lembrar dos negócios. A teoria de Kaluza-Klein, basicamente, é uma teoria que hipotetiza, a partir da ideia da relatividade geral de Einstein, uma maneira de incluir o campo gravitacional, que na época, lembrando, tem um contexto histórico para contar antes, na verdade. Na época que se começou a pensar nessa teoria, a gente não tinha conhecimento ainda de 2 das 4 forças fundamentais que a gente conhece da natureza. Né? A gente não tinha conhecimento prático, ou pelo menos estava começando a descobrir algumas coisas que levariam à descoberta das 2 forças nucleares, forte e fraca. Então, o que a gente tinha certeza, na verdade, eram as duas forças que existem a nível clássico também, né? Que a gente já conhecia a nível clássico há mais tempo, que é a interação eletromagnética e a interação gravitacional. Vini, tu tá me ouvindo? Eu não sei se travou. Não, tô te ouvindo. Ah, tá. Bom, beleza. Então, a gente tinha conhecimento só dessas duas tipos de interação, eletromagnética e gravitacional. E seria satisfatório do ponto de vista teórico. Geralmente, o que os físicos teóricos tentam, antes de mais nada, é sempre procurar uma teoria que precise do mínimo possível de assumptions, como eu falo isso, o mínimo possível de hipóteses iniciais, isso, e te explique a maior gama possível de fenômenos naturais, beleza? Então, o que os físicos teóricos estavam tentando na época, pelo menos tentaram na época, foi fazer com que o campo eletromagnético e o campo gravitacional fossem 2 facetas de um mesmo campo. Beleza? E então a gente só teria a hipótese de um campo existente para mediar forças no universo e conseguiria explicar basicamente todos os tipos de interação fundamental que se sabia na época. Só que, para isso acontecer, o Theodor Kaluza e o Klein perceberam que precisavam adicionar dimensões no espaço. No espaço-tempo, né? Mas de uma dimensão espacial a mais no espaço-tempo. O que soava estranho, porque a gente consegue se mover para frente, para trás, para o lado, para o outro, para cima, para baixo, e a gente sabe que o tempo passa. Ok, tem todos os detalhes de a gente não conseguir voltar no tempo, mas a gente tem essa noção meio que intuitiva e já era algo não só intuitivo, né, mas bem formulado fisicamente na relatividade geral de Einstein. E agora, se a gente adiciona uma dimensão a mais no espaço, como é que a gente vai explicar o fato da gente não conseguir ver ela? A gente não consegue andar nessa direção a mais, sabe? E eles explicaram isso supondo que essa dimensão extra era
recurvada, tipo, fazia, era periódica, né? Voltava a si mesma e era muito pequena, beleza? Então, como a dimensão era muito pequena, é a mesma coisa que a gente está vendo uma mangueira, né? Eu acho que vai ser um exemplo que sempre se dá. Se a gente chegar muito perto da mangueira, a gente vê que ela, na verdade, tem duas dimensões, né? Assim, a parte de fora da mangueira tem duas dimensões. A pessoa pode andar nesse sentido aqui, da mangueira, ou assim, né? Certo? Beleza? Então, tem Certo. dois tipos de movimento numa mangueira. Deu para entender ou não? O Eu acho exemplo que deu da... uma travada na hora que você, tipo assim, ó, tu Ah, mostrou, tem esse sentido, na hora que tu foi mostrar esse sentido, eu acho que travou, tá. mas ficou claro, né? Tá, isso, isso. Então, tipo, numa mangueira, se a gente estiver bem perto dela, imagina que é uma formiguinha andando ao redor da mangueira. A formiga pode se mover no sentido radial, assim, ou no sentido, como é que eu posso falar? É, Longitudinal da mangueira, certo? No sentido comprido da mangueira, basicamente. Mas se a gente for muito longe da mangueira, muito para longe mesmo, a gente só vai conseguir ver a dimensão comprida da mangueira. Ela vai aparecer uma linha, vai parecer não ter a segunda dimensão, certo? E essa foi a intuição dos caras para hipotetizar uma teoria que teriam cinco dimensões tipo assim, espaço-temporais, é, sendo que uma a gente não consegue observar. meio que tipo assim, conseguir esconder a quinta dimensão, Isso, eles tinham que né? arranjar um jeito de esconder a quinta dimensão e eles esconderam desse jeito. E assim, não é uma ideia simplesmente maluca por si só, porque ah, eles conseguiram provar que partindo de só ter gravidade em cinco dimensões, quando eles faziam a redução para quatro, que tem um procedimento ah, bem descrito para fazer isso, quando eles faziam a redução para quatro dimensões, eles conseguiam dividir a ação, eu preciso contextualizar isso também, mas eu já falo que é ação. Eles conseguiam dividir a ação entre uma parte gravitacional em quatro dimensões e uma parte eletromagnética, do mesmo jeito que a gente, em termos técnicos, conhece da relatividade geral e a parte F menino e F menino, né? Do, do campo eletromagnético, que é o que Tipo a gente assim, espera. quando olhando a mangueira de longe, meio que a força, a força gravitacional da mangueira virava força gravitacional na parte que a água corre, mais uma força eletromagnética que vinha, que tipo, Isso, que acaba virando força eletromagnética. isso. A gente consegue dividir a ação em duas. A ação, na verdade, eu precisava contextualizar o que era o que os físicos gostam para descrever equações de movimento clássicas. Clássicas são antes de assumir efeitos da mecânica quântica. Então, o que o físico tenta fazer, quando a gente vê no ensino médio primeiro, é achar qual é a força do lado esquerdo da equação de Newton, né? F igual a ma, certo? Se ele achar o que é a força, ele basicamente consegue descrever, pelo menos a princípio, ele consegue descrever qual é a dinâmica do sistema. Agora, a evolução disso, digamos assim, tem outro formalismo da mecânica clássica, que você precisa da ação, que é uma integral, que é basicamente uma... Tá, tudo bem. Que é uma integral no tempo, que é a soma de vários pedacinhos de tempo multiplicado por Lagrangiana, que a gente chama. Então, basicamente, a gente pega agora essa ação, não mais essa força, e deriva ela, faz uma razão com alguma coisa que a gente está variando dentro da ação, e igual a zero. E isso nos gera as equações de movimento. Isso é uma coisa que se conhece há muito tempo, desde a mecânica clássica, como eu estou falando. E essa teoria era clássica, né? Tentava descrever relatividade geral mais Sim, sim. força eletromagnética a nível clássico a priori. Beleza? Ou seja, não quântico, né? A Isso, priori. Oh, isso. e o negócio, eu acho que o negócio louco é que, tipo, com isso, o negócio que eu acho bonito é que com isso a força eletromagnética, ela, assim, tipo assim, o bonito, por exemplo, da relatividade geral é que o Einstein conseguiu descrever a força gravitacional como apenas geometria do espaço-tempo, né? E a teoria de Kaluza-Klein daí consegue, então, descrever o próprio eletromagnetismo como geometria também, né? Isso. Na verdade, Isso é doido. eu acho que
tu está tentando descrever o que eu também acho interessante na teoria. A ideia mais atraente da teoria é que a gente sabe que existem simetrias espaço-temporais. E, basicamente, essas simetrias espaço-temporais nos praticamente forçam a ter a relatividade geral do jeito que ela é. E o eletromagnetismo também tem uma teoria, tem uma simetria, que basicamente força o eletromagnetismo a ser do jeito que ele é, a ter as equações que tem. Só que essa simetria não é espaço-temporal, não é uma simetria de translação. Translação que a gente chama a simetria de translação é que eu vendo as leis da física daqui onde eu estou, ou de Marte, eu estou supondo que elas vão ser iguais, basicamente. E tem simetria de rotação, que é basicamente, se eu girar a cabeça assim, não vai mudar como as leis da física. E tem também bustes, que é a diferença de como eu vejo a física, o mundo real, para como alguém que está correndo com relação a mim vê. Correndo com qualquer tipo de velocidade, até próximo da velocidade da luz mesmo. Os efeitos são mais notórios quando a pessoa está correndo bem próximo da velocidade da luz, né? Quando você está dentro de um carro, a pessoa vê as coisas acontecerem ao redor praticamente do mesmo jeito que eu, porque a velocidade que um carro chega é muito mais baixa do que a velocidade da luz, né? Então, basicamente isso. A gente sabe, a gente tem uma intuição do que são as simetrias espaço-temporais. Mas a gente não tem essa intuição do que é essa simetria eletromagnética. A gente precisa recorrer a um espaço matemático abstrato em que existe essa simetria. E na teoria de A simetria que tu fala seria tipo a simetria de calibre, né? A simetria de gauge. Isso, simetria de gauge, isso. Mais especificamente o 1, né? O 1, que é o grupo que descreve essa simetria. O grupo é uma entidade matemática, digamos assim. É uma definição matemática que é muito útil para a física, principalmente para descrever simetrias no geral. E então, o que eu estava falando... sim. A gente precisa recorrer a imaginar um espaço abstrato, que não é esse espaço que a gente vive, que tem essa simetria, para poder requerer que as equações do eletromagnetismo tenham a forma que tem. E na teoria de Kaluza-Klein, a gente não precisa mais, né, requerer isso. Porque agora essa simetria faz parte da simetria do espaço-tempo em 5 dimensões. Isso que é o atrativo para muita gente que começa a ver sobre isso. Eu, quando comecei a ler sobre isso, achei interessante essa ideia. Porque a gente geometriza essas simetrias internas, né? Você vai levando à frente a ideia do Einstein, né? Tipo, explicar tudo em termos geométricos. Claro que o contraponto disso é que você precisa estender a noção do que é o próprio espaço-tempo, né? Adicionar essas dimensões extras e tal. Isso. Pois é. Mas tem um problema, agora a gente vai entrar no porém da teoria de Kaluza-Klein. Tem vários problemas, na verdade. Mas eu vou falar o primeiro, que é mais notório e que vai ser essencial para eu tentar dar uma volta ao redor desse problema e consertar ele. O problema é que, além do campo gravitacional e do campo eletromagnético, a teoria de Kaluza-Klein previa um campo escalar sem massa. E a gente não vê um campo escalar, a gente não vê um terceiro tipo de interação mediado por campo escalar sem massa na Terra. E aí, isso vai contra o experimento. Então, o que os caras fizeram a priori foi setar à mão que o campo escalar era uma constante, que ele não variava. E como o campo, na verdade, ele só importa para a gente quando ele varia, né? Quando ele interage com alguma outra coisa. A gente consegue sentir os efeitos dele. Se ele for constante em qualquer lugar do espaço e em qualquer momento do tempo, ele nunca vai interagir com nada e ele existir ou não existir, tanto faz. É a mesma coisa. A gente nunca vai conseguir ver efeito físico dele, certo? Então, o que os caras fizeram foi setar esse campo escalar igual a 1. E aí eles realmente obtinham exatamente a ação gravitacional em 4 dimensões e a ação eletromagnética em 4 dimensões. O problema é que é inconsistente, e por inconsistente tem uma definição correta para isso, já eu vou falar qual é.
esse ato de colocar à mão o campo escalar é igual a 1. Por que é inconsistente? Porque agora a nossa teoria fundamental é em 5 dimensões, não é mais em 4 dimensões. Então a gente espera que, na verdade, todo aquele método de fazer a variação da ação para achar as equações de movimento vai ser feito do mesmo jeito, só que agora para 5 dimensões. E quando a gente seta, que eu digo é forçar, né? Colocar a mão, campo escalar é igual a 1. Quando a gente faz isso, a força bruta, acontece que algumas dessas equações de movimento vão nos dar algo que certamente não é igual a zero, igual a zero. Entendeu? Tipo, vai dar algo que é zero igual a 1, vamos dizer assim. E isso é Tipo assim, inconsistente. colocar esse campo escalar constante não seria uma das soluções possíveis da teoria. Isso. Isso que a gente chama de inconsistente. As equações de movimento em 5 dimensões, partindo da ação de 5 dimensões, não seriam respeitadas. Beleza? Então, basicamente, esse foi um primeiro baque que fez essa teoria foi ser esquecida por muito tempo, e aí depois ela foi recuperada, assim, voltaram a estudar bastante ela quando começaram a motivar teoria de supergravidade. Mas, supergravitação? Supergravidade? Eu sempre fico em dúvida. Supergravidade, acho. Tudo bem. Enfim, a teoria de gravidade que inclui supersimetria. Beleza? E aí voltaram a analisar isso, porque seria útil para esse contexto, só que descobriram outros problemas também. Então, a teoria de Kaluza-Klein tem outros problemas, como na hora de colocar... até agora a gente só estava falando de campo gravitacional e eletromagnético, que são o que media as forças, certo? Medir a força é a partícula mensageira, que meio que sai de uma partícula de matéria, chega na outra avisando, ei, ela está te empurrando. É assim que as partículas se interagem no mundo microscópico. Elas chegam perto uma da outra e essa daqui manda uma mensagem para a outra, vai embora. Aí elas... Manda, por exemplo, um fóton assim. ou graviton e tal, né? Isso. Beleza? E só que falta os campos que descrevem as partículas de matéria em si. A gente só está falando dos campos que descrevem as interações, certo? E na hora de colocar isso dentro da teoria de Kaluza-Klein, dá problema. Então, tem outros tipos de problema que não só... Imagino que deve ficar um negócio cada vez mais complicado, mais trabalhoso também, né? Tipo... Sim. Enfim, agora a gente já chegou no problema que eu queria para passar para o terceiro assunto da noite. E a gente já está bem atrasado, então vamos passar para o terceiro. Que é o escalar camaleônico, que é uma possibilidade de dar uma volta nesse problema de que possa existir, assim, se o escalar da teoria de Kaluza-Klein for um camaleão, ele pode existir e não ter massa a distâncias muito longe. Por isso que é camaleão, na verdade. Porque a distâncias da Terra aqui, em lugares onde a densidade de massa é muito grande, como aqui na Terra não no vácuo lá no infinito, que a densidade de massa é muito baixa, a massa do camaleão muda e cresce muito, entendeu? Então, a massa é dependente do lugar onde você está querendo medir o camaleão. Basicamente isso. Então, se você tentar medir os efeitos do camaleão aqui na Terra, a massa é muito grande e, basicamente, dizer que a massa é muito grande, por motivos mais técnicos, que eu não vou entrar em detalhe agora por causa de tempo, diz que a gente não consegue medir eles. Então, basicamente, seria um problema dos nossos... uma limitação tecnológica para a gente conseguir medir eles. Beleza? E aí tem uma configuração certa, tem a ideia do camaleão é a seguinte, você tem um potencial para o campo escalar, certo? O potencial é basicamente como ele interage consigo mesmo. E na hora que você vai adicionar matéria, a ação de matéria, ela não vai só... A hipótese é que ela não vai só acoplar normalmente com a gravitação. Normalmente a gente só considera em teorias de espaço curvo
o acoplamento mínimo, né? Tem a Lagrangiana de matéria e a gente substitui tudo que é derivado por derivado por variante e o elemento de volume ganha raiz de menos determinante da métrica, certo? Isso é técnico, desculpa quem não Sim, não, beleza. Tu só introduz a geometria, a curvatura, né? Isso, por enquanto é um pouco técnico, depois eu volto para detalhes mais intuitivos. Mas agora não vai ser só esse acoplamento tradicional com gravidade. Vai ter um termo a mais, um termo conforme a mais, que acopla também, junto com a métrica, esse escalar camaleão. Vinícius, eu não sei se travou. Tô ouviu? tô aqui. Acopla junto. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Pois é, acopla o escalar camaleão junto à lagrangiana de matéria. A parte que inclui as partículas que compõem a gente, basicamente, do modelo. E aí, esse fato, se você... na verdade, você tem que cumprir um monte de restrição para o potencial do... Um monte não, umas 3, mas tem restrições, né? Para o potencial de interação do escalar, do campo escalar com ele mesmo. Então, esse escalar, com esse potencial específico, pode ser interpretado como um camaleão. A gente consegue mostrar que a massa efetiva dele varia se ele está num lugar onde a densidade de massa, ou densidade de energia, densidade de massa, vamos dizer assim, por enquanto, é grande ou não. Se ele estiver aqui na Terra, que a densidade de massa é grande, aí a massa efetiva dele cresce muito. Se ele estiver no vácuo, onde a densidade de massa é quase nula, aí a massa dele baixa pra caramba e os efeitos dele são sentidos. Entendeu? Então, só para entender, ele é um campo escalar que tem um potencial específico que se acopla com a métrica e se acopla com os outros campos de matéria, que dá esse caráter, assim. Isso. Para quem está estranhando a palavra acoplar, é basicamente interagir, sabe? Trocar a partícula com... O escalar troca a partícula com... Como eu estava dando aquele exemplo bem besta de interação a nível microscópico, que tem uma partícula de matéria aqui e outra aqui, e ela manda uma mensagem, ei, vai embora para outra. Eles vão embora assim. Agora, o campo escalar também pode mediar esse tipo de interação, basicamente. Tem regras mais específicas para isso. Nem sempre é tão simples quanto eu estou tentando passar aqui, mas essa é a ideia intuitiva geral. E isso tudo seria um modelo, vamos dizer assim, um modelo de um campo específico que tu chama de campo camaleão. Isso. Agora, qual a utilidade dele, né? Na época da inflação, tem duas, assim, que saltam os olhos à primeira vista. E na época da inflação, como eu estava falando logo no início da live, o que dita a inflação é um campo escalar, geralmente, é modelado como um campo escalar que se chama inflaton. Então, a gente pode tentar fazer com que o inflaton seja um escalar camaleão, ou, que é o caso que eu tive, que eu perguntei, assim, que a ideia que eu tive surgindo de discussão com o meu orientador, de usar esse escalar como sendo uma possível explicação microscópica para matéria, para energia escura. Que hoje em dia, como eu falei, a gente pode modelar, né, esse componente da energia escura como um campo escalar. Sim. Ó, a Isa perguntou, como seria possível evidenciar esse campo hipotético? Ou só seria Sim, uma ferramenta? não, a gente tem que tentar sempre achar jeitos de medir ele na natureza, né? Não só ser uma ferramenta matemática. Então, tem experimentos que as pessoas que primeiro pensaram, tiveram essa ideia do escalar camaleão, propuseram de testes de validade do princípio de equivalência da relatividade geral, a nível de a distâncias basicamente é porque, como eu falei, a massa do camaleão aumenta muito quando está aqui na Terra, porque a densidade da Terra é muito grande, mas vai diminuindo quanto mais longe a gente for da Terra, certo? Então, se a gente for fazer teste em satélite, por exemplo, talvez a gente já consiga detectar efeitos desse camaleão.
que eu saiba, até agora, nunca detectaram, entendeu? Mas, acho que, bom, se tivessem detectado, provavelmente isso seria bem famoso e difundido para muitos meios, né? Dentro do ambiente da física, do ambiente acadêmico da física. Então, que eu saiba, ainda não conseguiram detectar nada, mas, assim, outros experimentos podem ser feitos em relação a isso e cai naquele problema de sempre, né, de será que não é limitação tecnológica atual nossa? Esse é o problema. Pois é, Sim. mas enfim, tem vários jeitos de motivar esse escalar. Por exemplo, meu orientador teve um trabalho com esses um dos caras que criou essa ideia do escalar camaleão, em que ele tenta motivar a existência desse escalar camaleão a partir de teorias de cordas, de fato. A partir de uma compactificação de, ao invés de 5 dimensões, como a teoria de Kaluza-Klein que eu estava falando, mas uma teoria de 10 dimensões, que é reduzida para 4, e aí essa redução, do mesmo jeito que é de 5 dimensões para 4 gerou um escalar, essa redução de 10 para 4 também gera escalares, sem massa. E aí tem esse problema em teoria de cordas que a gente tem que estabilizar esses módulos, dar massa para esses escalares porque a gente não detecta eles no mundo real, certo? Então, ou eles não existem, ou eles têm massa grande demais e a gente não consegue detectar eles ainda, entendeu? E por isso que esse escalar camaleão cai como uma luva para a teoria de cordas. Porque tem pelo menos um, né, dos escalares que é previsto nessa compactificação da teoria de cordas, que pode funcionar como um camaleão, entendeu? E aí não seria estabilizado de jeito convencional. E aparentemente, eu não sei muito sobre estabilização, mas estabilizar todos os módulos, estabilizar todos esses escalares sem massa é muitas vezes complicado e varia de modelo para modelo, de situação para situação, entendeu? Não tem aparentemente um jeito sistemático que funcione para todos os casos, sacou? Tipo assim, quando tu fala agora de teoria de cordas, na verdade, tipo assim, teoria de cordas tu também tem dimensões extras, né? Isso que eu estava Então, falando. Compactifica de 10 para 4, né? Porque 4 é o que a gente sim. observa. Aí, tipo assim, tu toma a ideia de Kaluza-Klein como uma espécie de analogia, assim, essa ideia de fazer as dimensões extras, na verdade, serem periódicas e tal. E aí esses campos que aparecem tipo, da mesma forma que esse campo escalar em Kaluza-Klein Exato. apareceu. Mas no que eu estava tentando fazer, na verdade, era simplesmente usar realmente a teoria de Kaluza-Klein. Porque o problema inicial da teoria de Kaluza-Klein era a inconsistência que gerava você colocar à mão que esse campo escalado da teoria de Kaluza-Klein era igual a uma constante. Geralmente é setado igual a 1. Então, agora, se esse escalar for um escalar camaleão, ele não precisa, ele pode variar, né? Ele pode ser um escalar normal. E ele pode, além de mais nada, explicar, ser uma possível explicação efetiva, né? Porque, claro, a teoria de Kaluza-Klein não explica força forte, não explica força fraca, mas seria uma explicação efetiva. A minha ideia era essa, né? A longas distâncias, Uhum. que incluiria tanto a gravitação quanto o eletromagnetismo, quanto o que dá esse efeito de energia escura, entendeu? Ah, então, tipo assim, então a ideia é olhar para a teoria de Kaluza-Klein, que a gente tem aquele campo escalar que a gente não observa, então por isso foi meio que tipo, Kaluza-Klein não deu esse problema aqui, mas tu quer olhar de novo e tentar ver se esse campo Eu escalar ele conserto, pode, na verdade, ser um escalar eu camaleão. conserto a hipótese inicial deles, mas tem problemas, né? Os outros problemas que eu estava discutindo antes, como adicionar a, a parte de ação de matéria que compõe realmente a gente, ainda é problemático, certo? Hum. Então, tipo, eu não fui além dessa hipótese bem inicial de uma explicação de efeitos gravitacionais ou eletromagnéticos a uma distância grande. E o que eu fiquei bem
surpreso, na verdade, foi que essa ideia não me parece muito, tipo, revolucionária em si. Tipo, é simplesmente uma observação que eu poderia usar esse camaleão, depois que eu tinha estudado e aprendido o que era ele, para a teoria de Pelosi-Klein, que era outra coisa que eu já tinha estudado antes também. Uhum. E a maioria, eu não via muitos trabalhos sobre, entendeu? Geralmente, o que é curioso é que se a gente ignorar o... Ah, tem um detalhe. Nem sempre forçar o campo a ser uma constante é inconsistente. Então, se você forçar o campo eletromagnético, por exemplo, na teoria de Kaluza-Klein, a ser constante, 1, 0, dependendo de como se define a redução para 4 dimensões, a gente cai numa teoria que chama teoria de Brans-Dicke para a gravitação, que consideram a gravitação como sendo motivada, né, gerada, não só por um campo com spin 2, mas um campo com spin 0, que é um escalar também. Entendeu? Então tinha um monte de trabalho sobre escalar camaleão em teorias de Brans-Dicke e não tinham trabalhos com escalar camaleão, bom, porque eu tenha visto, né, pode ser que tenha, eu não conheço, com teoria de Kaluza-Klein, que basicamente é a mesma teoria, só que tem a adição do efeito eletromagnético. Bom, agora eu preciso falar dos problemas que deram errado com a minha ideia inicial. Porque eu não... Aqui é ciência, né? A gente não vende ideias, basicamente. A gente tem que ser bem fidedigno ao que acontece. Independente se a ideia é sua ou não, você tem que criticar o máximo possível, basicamente. Então, o problema é que quando a gente faz essa redução para 4 dimensões da teoria em 5 dimensões, na verdade, ela só gera gravitação mais eletromagnetismo exatamente do jeito que a gente conhece em 4 dimensões, quando você seta o escalar igual a 1. Porque senão o termo da ação eletromagnética, que geralmente é menos 1/4 de F mini F mini, certo? Tem tem um escalar multiplicando isso aí. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Se eu deixo esse escalar variar, porque agora ele vai ser o escalar camaleão, ele não vai ser mais trivial, não vai ser mais uma constante, então eu não caio exatamente nas equações do eletromagnetismo. Esse é o primeiro ponto, em contrapartida. O segundo ponto é que eu tentei motivar através de uma ação que só era gravitação mais uma constante cosmológica em 5 dimensões para eu chegar no potencial que eu preciso do escalar camaleão, certo? Porque se eu considerar uma ação só com uma constante cosmológica, automaticamente o fator de raiz de menos determinante da métrica em 5 dimensões, quando eu reduzo para 4, me gera raiz de menos determinante da métrica em 4 dimensões vezes um fator do campo escalar a uma potência. Entendeu? Então, isso aí já poderia funcionar para mim como um potencial, uma forma de interação do campo escalar consigo mesmo, entendeu? Então, ia ser basicamente, se funcionasse esse potencial naquelas características que eu estava te falando no início, que um campo escalar camaleão deveria respeitar, seria bem motivado, digamos assim. Entendeu? Seria bem motivado o modelo. Por mais que seja simples e tivesse falhas, com certeza, depois que a gente fosse tentar colocar campos fermiônicos, ia provavelmente dar o mesmo problema que sempre dá, porque o escalar camaleão não arruma esses problemas. Se tivesse dado certo, se o potencial tivesse cumprido os pré-requisitos, pelo menos o modelo simples ia ser bem motivado, mas não cumpriu os quesitos. Então a gente tem que forçar de novo algumas modificações nele para ver se ele funciona. E aí não é bem motivado. E a próxima coisa que eu fizer depois que acabar de escrever a dissertação, porque basicamente agora o meu trabalho é só escrever dissertação, vai ser pensar de novo em como motivar essas modificações que eu propus. Sim, pode crer. Tipo, então, vamos dizer assim, tu observa que existe um futuro, um caminho de tu conseguir, sei lá,
unir essa descrição, por exemplo, melhorar a descrição de Karuza-Klein com o conceito do escalar camaleão, só que tipo, não é uma parada tão direta assim. Não é uma. Na verdade, eu diria que eu ficaria bem mais empolgado com o modelo se a motivação dela fosse direta, como eu estava te falando. Se eu conseguisse sair de uma motivação clara em 5 dimensões e cair para 4 com um potencial que realmente é um potencial que pode ser o potencial de um escalar camaleão. Só que como isso não aconteceu, então ficou algo meio forçado demais. E como eu já tinha te falado, era um modelo simples, né, que teria suas falhas. Então, ah, isso desmotivou um pouco, mas, bom, É, é, ó, ainda é interessante aí, a história, sabe? Contar esse, a, sim, como sim, sim. Porque na verdade isso é fazer ciência, né? Tu, tipo, pegar a ideia, explorar e obter tudo que tu pode investigando foi no caminho que tu tá exatamente, investigando. foi exatamente isso que o meu orientador me falou quando eu falei que eu fiquei muito puto quando eu descobri que não caía num potencial bom para o escalar camaleão. Porque a primeira vez que eu calculei as coisas, eu cometi um erro e achei que o potencial era bom para ser um escalar camaleão. E aí o modelo ia ficar bem legal, né? Assim, bem motivado. Talvez se fosse efetivo, tivesse seus problemas, como eu falei, mas seria pelo menos bem motivado. E aí, uma semana depois, a gente percebeu que não. Numa reunião que a gente teve, ele percebeu erros no que eu tinha feito, aí ele supôs mudanças para corrigir esses erros, e eu percebi erros também no que ele pediu para eu ver se dava certo. Então a gente não conseguiu corrigir de forma não forçada mesmo, mudando o potencial na mão para que cumprisse as restrições que são necessárias para o camaleão. Sim. Ó, a Isa falou, Aí muito é bem legal, parabéns. Dá pra interessante. publicar também com o que não deu certo. Mas, tipo, isso é louco, né? Porque um resultado, dando aquilo que a gente não esperava que ia dar, é um resultado, né? É um Sim. resultado. Enfim, eu sei que bom, meu orientador me falou exatamente o que tu tinha me dito, né? Que isso é ciência. Quando eu falei que eu fiquei chateado com conseguir o potencial do jeito que eu queria. Pô, mas Você legal. Mas, tipo, olha só. realmente repetiu o que ele falou para mim. Mas é legal porque, tipo, nesse processo todo, o cara expande o conhecimento e as habilidades, vamos dizer assim, de explorar, entender melhor essas teorias e como elas descrevem, tipo, né? Enfim, Sim. as coisas e tal. Ô, faltam 2 minutos para Pois é, isso que eu estou fechar vendo agora. uma Ainda hora. bem que a gente terminou. O mínimo que eu queria falar que tinha mais coisas interessantes que podiam ser mencionadas, mas acho que o mínimo já é bom o suficiente. Sim. Bom, Bom, é o isso. resto fica para a próxima daí. Eu tenho que pedir música, né? Tem que ser chamada a terceira vez. Então, eu nem sei se eu tinha mais coisas para falar, mas assim, eu tô falando que eu tenho só para ser chamado mais uma vez, entendeu? Bom, Bom, mas então valeu, Gabi. É, obrigado de foi, novo foi, foi pela bem da hora. oportunidade e parabéns pela iniciativa. Valeu, é nóis. Obrigado por estar sempre aceitando e empolgado com a ideia. E obrigado por todo mundo que assistiu e tal, né? A Isa que mandou pergunta e tal. E então, Sim. é isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite.